Graça e paz, estou aqui para compartilhar um testemunho, né, sobre quando eu entendi que eu rejeitei o meu filho no ventre e o que isso, né, desencadeou na minha vida e na vida dele. Mas antes quero compartilhar aqui um versículo que está em Salmo 27, número 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu tive um problema, né, muito grave na minha gestação, na minha segunda gestação, com a minha filhinha, Alice, e ela nasceu extremamente prematura, de 23 semanas, ficou 3 meses no UTI. Quando eu tava de 4 meses, depois que ela nasceu, 4 meses depois, eu ia fazer a minha ligadura, né, cortar as minhas trompas, e aí, uma semana antes, eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, né, que eu estava grávida novamente, e que era para eu me preparar. E eu lembro que eu escutei claramente o Senhor me falando, você está grávida? Eu falei, não, Senhor, eu não posso estar grávida, eu não quero estar grávida, não está numa boa hora para eu estar grávida. Enfim, eu entrei, né, em desespero, porque assim que a Alice, né, foi retirada da minha barriga, a minha médica me falou, Ana, você não pode ter outro filho, né, você corre risco de vida e o seu filho também. Então, quando eu descobri essa gravidez do Pedro, né, a terceira gravidez, foi um tempo muito difícil, porque eu estava passando por um processo, né, de filho na UTI, de tudo aquilo, né, daquela dor, daquele processo moendo mesmo, né, a minha vida, a minha fé, a minha estrutura física, emocional, estava tudo desestabilizado, né? Então foi muito difícil entender, né, o por que Deus estava me dando um filho aquela hora, né? Porque eu creio que filho é propósito do Senhor, né? Só ele abre a madre, só ele fecha a madre, né? Filho só vem quando Deus deseja, né? Então, eu creio com convicção de que o Pedro foi planejado pelo Senhor, porque ele veio exatamente no tempo, né, que eu tinha para engravidar, porque depois eu ia tirar minhas trompas. Então, Deus o enviou. E eu lembro que quando eu fiz aquele ultrassom, né, para certificar de que eu estava grávida mesmo, bateu um desespero no meu coração. Eu liguei pro meu marido e chorei muito no telefone, né? Cheguei em casa também muito abalada. Eu lembro que os 2 primeiros meses da gravidez, né, do Pedro, foi de chacoalhar, né, de me chacoalhar. E eu lembro que nesses 2 primeiros meses, eu entrei numa depressão, né, numa depressão profunda, mas eu creio que foi uma depressão espiritual, porque um dia, né, do nada, uma amiga minha me mandou uma mensagem perguntando, Ana, você lavou o seu cabelo? Isso era 11h30 da noite, e já tinha 3 semanas que eu não lavava meu cabelo. E ela falou assim, Ana, você vai entrar no chuveiro agora, e você vai lavar o seu cabelo. E eu falei, não vou não, não quero lavar meu cabelo agora. Ela falou, você vai entrar e eu vou levantar uma outra intercessora e nós vamos estar orando por você. E ela não sabia de nada, né, do cabelo e tudo. E eu lembro que eu fui, assim, né, só porque ela me ligou mesmo e eu entendi que Deus estava querendo fazer alguma coisa. E entrei no chuveiro e comecei a lavar meu cabelo. Eu entrei de um jeito dentro do chuveiro e saí completamente diferente, né, daquele banho, porque eu creio que o Senhor lavou meu cabelo, mas Ele lavou a minha alma, Ele lavou meu espírito, Ele tirou, né, toda opressão, toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda insegurança do meu coração. E depois daquele dia, o Senhor começou, né, a me levar e a entender, né, os propósitos que Ele tinha para a vida do Pedro. Até então eu não sabia que era um menino, mas eu perguntei, né, para o Senhor, eu falei, Senhor, tudo bem, o Senhor me deu esse filho, mesmo com todos esses problemas na minha última gestação, então eu creio que o Senhor vai me curar o meu útero. E muito pelo contrário, com 20 semanas eu descobri, né, que estava no mesmo processo de dificuldade a minha gestação, e com 22 semanas a minha bolsa estourou, né, e eu fiquei 2 semanas segurando o Pedro para que ele não nascesse, né, porque senão ele não ia sustentar, e com 24 semanas o Pedro nasceu, né, então foi um processo de entender, né, a vontade do Senhor, de ser curada dessa depressão espiritual, de sair debaixo dessa opressão, né, desse medo, dessa insegurança, de todas as coisas que eu passei com a minha outra, né, gestação da Alice. Então foi um processo muito doído, muito dolorido, né, e eu lembro que quando o Pedro nasceu, né, muito pequenininho no hospital, depois de alguns dias, o Senhor sempre falava comigo, né, no hospital, e eu lembro que um desses dias o Senhor disse, né, que inconscientemente e conscientemente, né, eu rejeitei o Pedro desde o meu ventre.
E eu já tinha passado por um processo de cura e libertação há uns 2, 3 anos atrás, né, desse ocorrido. E eu entendia, né, o que uma rejeição causava na vida de uma pessoa, porque eu fui liberta e curada, né, nessa área. Então, eu entendi que eu precisava me posicionar, né. Então, eu falei com meu marido, falei, amor, a gente precisa orar sobre isso, a gente precisa pedir perdão para o Senhor, né, e liberar o Pedro, né, porque eu creio que com tudo isso, nós demos uma legalidade para que um espírito de rejeição viesse tomar conta, né, da vida do Pedro. E assim nós fizemos, né? Nós oramos, pedimos perdão para o Senhor por todo o medo, toda a insegurança que a gente sentia no nosso coração, né? De tudo aquilo que a gente tinha passado e com medo de passar tudo de novo, né? Pedimos perdão para o Senhor de ter rejeitado o nosso filho. Eu lembro que eu orei também pelo Pedro, né? Ele já tava nas minhas mãos e eu orei por ele e declarei, né? Que não tinha nenhum poder, né? Esse espírito de rejeição sobre a vida dele e que eu iria em nome de Jesus, né? Estava cancelando toda a ligação, toda a legalidade, toda a brecha que eu tinha dado no mundo espiritual, né, para que esse espírito pudesse trazer influência sobre a vida dele. E assim nós fizemos, né? Então o Pedro, começou a crescer e tudo mais, e eu sempre percebi que o Pedro é um menino muito assim, ele é muito dengoso, muito carinhoso, muito amoroso, então ele tá sempre grudado, né, ele é uma criança extremamente grudada em mim, e tá sempre falando, mamãe, eu te amo, ele é um menino excelente, sabe, excelente, assim, mas eu comecei a perceber que ele tinha algumas dependências emocionais, né, então assim, ele sempre tinha ciúmes dos irmãos, então se eu abraço a Alice ou o Lucas, ele vem pra cima e quer também que eu abrace ele naquela hora, naquele momento. Então ele sempre tá chamando atenção, né? Ele não deixa que eu dê atenção também para os meus outros filhos. E ele sempre exige, né, essa dependência emocional. Então eu comecei a orar, Senhor, o que tá acontecendo, né? Eu já orei por esse espírito, eu já cancelei isso no mundo espiritual. E aí o Espírito Santo de Deus me disse, minha filha, você vai ter que enfrentar, né, essa influência maligna, sempre, você vai ter que dar ordens no mundo espiritual, você vai ter que guerrear por isso, sempre sobre a vida dele, né? Porque o Senhor me deu um entendimento, né? Que é como aquele versículo que diz, né? O inimigo está ao nosso derredor. Então, o que acontece? Essa influência maligna está ao derredor do Pedro o tempo todo, tentando atacar ele, né? Na rejeição. Tentando atacar ele na rejeição. E se tiver uma brecha, se tiver uma legalidade, ela entra, né, e toma o coraçãozinho do Pedro, né? Então, o meu papel como mãe é orar e repreender toda vez que eu perceber, toda vez que o Espírito Santo de Deus me dá essa direção, de repreender esse espírito maligno sobre a vida do Pedro, essa influência, né, das trevas sobre a vida dele. Então, eu percebi que ele começou a mentir muito. E crianças que mentem muito, elas estão debaixo de uma influência de rejeição, né? Por quê? Porque elas querem serem aceitas, né? Elas querem, não, eu faço tudo certo, eu não fiz isso de errado. Então, ela mente para encobrir um erro, para ela não se sentir abandonada, rejeitada, né, excluída. Então, eu comecei a dar ordem aqui dentro de casa, né, a respeito de espírito de mentira. Toda vez que eu vejo que o Pedro está mentindo, eu repreendo, eu dou uma ordem, espírito de mentira, você não tem acesso sobre a vida do meu filho, em nome de Jesus, né, espírito de rejeição, você não tem acesso sobre o coração do meu filho, e comecei a ministrar, né, a identidade dele em Cristo, né, quem ele é para Deus, quem Deus fez ele para ser, que ele é uma criança amada, né, por mim, pelo Pai, pelos irmãos e principalmente pelo Senhor. Então, é uma guerra constante, né? Eu tenho enfrentado isso desde um ano para trás, né? Tem se intensificado, eu tenho percebido mais, assim, esse ataque, né, de Satanás sobre a vida dele, sobre a identidade dele, né? De quem ele é, que ele é uma criança amada. Então é uma constante guerra, né, que o Espírito Santo de Deus todos os dias ele me dá uma estratégia nova, ele me dá uma visão nova, ele me dá um discernimento novo, né, e eu preciso eu preciso me posicionar. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre posicionamento, porque muitas vezes a gente pede pro Senhor, né, as estratégias, ele nos dá, mas a gente não faz. Muitas vezes eu não faço, né, e depois a gente quer resultado. Mas se o Senhor tá revelando, se ele tá mostrando, e se ele tá dando a estratégia certa, a instrução certa, por que a gente não faz?
né? Muitas vezes a gente negligencia e desobedece aquilo que Deus está pedindo para que a gente faça como mãe, né? Para cobrir a vida dos nossos filhos em oração, em jejum, com alguma ação, com alguma palavra, e a gente não faz. Então, assim, a maternidade é muito desafiadora, né? Mas dentro do meu coração, o mais desafiador é muitas vezes desobedecer, né, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para ajudar os meus filhos, para que eles possam crescer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente saudáveis, né? Então, esse é um pouco do testemunho do Pedro, né? Né, da questão da minha rejeição pela vida dele, que foi, eu tenho convicção, assim, que foi consciente, mas assim, não era algo que eu desejava fazer pelo meu filho. E eu sei que ele é promessa do Senhor. Eu sei que ele é herança do Senhor. Eu sei que o Senhor me deu o Pedro para fazer grandes coisas, né? Grandes coisas dentro da minha casa, da minha família, na minha maternidade e fora, para o reino dele. O Senhor já me deu visão, né, de quem o Pedro é. O Pedro é um profeta do Senhor. E todo profeta do Senhor, ele é atacado desde o ventre materno, né? O Satanás, ele não sabe todos os planos, mas ele é inteligente, ele é astuto. Então, ele sempre tenta matar os profetas de Deus dentro do ventre da mãe. Então, eu sei quem o Pedro é para o Senhor. E o meu papel é fazer tudo para que ele possa crescer saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e pronto e preparado para cumprir todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para ele. Amém? Então, a minha oração como mãe é para que nós possamos, em nome de Jesus, reconhecer, né? Quando nós rejeitamos, abandonamos, excluímos, liberamos palavras de maldição sem perceber, e às vezes com intenção mesmo, né, que a gente possa ser chacoalhada pelo Espírito Santo de Deus e entender aquilo que como mães nós precisamos pedir perdão para Deus e para os nossos filhos, desligar no mundo espiritual, orar a respeito, né, e cancelar mesmo as ações malignas sobre a vida dos nossos filhos, que o nosso entendimento esteja alinhado com o Senhor, né, que os pensamentos, e que Ele continue nos dando as estratégias, as instruções dos céus, para que cada uma de nós, né, cada um de nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, né, e que nós possamos, em nome de Jesus, obedecer às direções do Pai. Eu oro nessa hora para que toda mãe, todo pai, né, toda pessoa que tenha rejeitado seus filhos desde o ventre, ou seja por qualquer outro motivo, que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus nos toque nessa hora, abra os nossos olhos, nosso entendimento, e que nós possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, pedir perdão, liberar perdão e declarar que os nossos filhos são bênção, são herança e são propósitos do Senhor sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares, e que eles possam crescer em nome de Jesus, livres de todo ataque, de toda influência da rejeição, de todo intento maligno, que toda trama, né, de Satanás desde o ventre na vida dos nossos filhos possa em nome de Jesus ser cancelado e destruído, e que eles possam viver uma vida plena e abundante que só Cristo pode dar para eles, e que eles sejam certeiros naquilo que Deus os chamou para fazer nessa terra, em nome de Jesus. Amém.